No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição aqui do Minuto da Unicidade, mais uma semana começando. Hoje é dia 19 de julho de 2021, segunda-feira, começo de semana. A gente já começa a semana falando de um versículo em que os últimos estudos da semana passada deram o que falar. E aí alguém cita para mim, né? Peraí que eu vou te pegar. Peraí que tem um versículo aqui no Antigo Testamento que fala que Deus tem um filho, pergunta o nome de Deus e o nome do seu filho. E aí cita para mim Provérbios 30, versículo 4. Esse é o versículo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem cerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Bom, esse texto aqui, evidentemente, dizem alguns, né? Qual é o nome do seu filho? Como se Deus pudesse ser conhecido por dois nomes. Então Deus tem dois nomes? Ou melhor, está faltando um, porque se Deus é uma trindade, nós temos o nome do Pai, o nome do Filho, o Espírito Santo não tem nome. O Espírito Santo não tem nome? Será que esse texto está falando de trindade? E se está falando de trindade, cadê o outro? Então assim, meus amados irmãos, não podemos sair por aí metralhando ou até mesmo repetindo o que ouvimos o outro dizer e perguntar. Pergunta para ele. Vai lá então. Isso é uma bobeira, isso é uma bobagem muito grande. A gente não vai chegar a lugar nenhum com esse tipo de argumento. Se você simplesmente não tiver um coração humilde para estudar a palavra de Deus, para ler o texto todo com paciência, a Bíblia não é assim. A Bíblia não é um livro de piada. A gente fica pegando aqui, peraí que eu vou lá agora, eu quero ver se ele vai me... Isso é conversa, isso aí é, infelizmente, você me desculpa a franqueza, mas a Bíblia não é um livro de piada. Para rir, para tirar um sarro, para poder deixar o outro, não, peraí que eu vou atacar a Bíblia na cabeça dele, vou arrebentar ele. Não é assim. Eu fico muito chateado quando as pessoas dão esse tipo de atenção às Escrituras. E as coisas de Deus, elas devem ser analisadas com muito respeito e podemos até, sim, discutir nos campos da ideia, porque se trata-se de doutrinas, de raciocínios, mas o fato é que nós precisamos ler o texto. Primeiro que se você ler alguns versículos acima, você vai ver que essas são as palavras de Agur, filho de Jaque, o Massaíta, que proferiu este homem a Itiel e a Ucal. Um provérbio que foi anexado aos provérbios de Salomão. Um homem muito sábio que ensinou a Itiel e a Ucal. Então, lições, uma revelação inspirada da sabedoria que está aí no livro de Provérbios para a gente analisar. Então ele introduziu suas lições confessando a sua grande ignorância natural. Quer dizer, ele traz essa reflexão, meus amados irmãos, para provar a falta de habilidade do homem em descobrir a Deus e a sabedoria, né? A entender a Deus pela filosofia é impossível, é pelo Espírito. Então ele define a necessidade absoluta da gente buscar o Senhor, da gente buscar a face de Deus e não se vangloriar. E aonde é que eu quero chegar com isso? É que o versículo 4, ele está dizendo, nenhum homem foi ao céu para obter sabedoria. Nenhum homem veio do céu com ela. É isso que ele está ensinando. Ninguém foi lá em cima buscar sabedoria, ninguém conseguiu chegar lá no céu. Nenhum homem veio de lá trazendo sabedoria e está falando para nós, seres humanos, que a gente não pode dizer que somos grandes, somos sábios. Então ele está, na verdade, ensinando da nossa grande dependência do ser humano, de Deus por sabedoria. E ele continua a humilhar o homem diante da gloriosa criação de Deus. É disso que ele está falando para início de conversa. Então, o que ele vai dizer é que nenhum homem chegou lá, nenhum homem veio do céu.
para ter sabedoria. Se nem o homem foi, nem o filho do homem, entende? Nem o homem chegou, então nenhum descendente, por si próprio, nenhum descendente. Esse tipo de argumento era muito comum dos filósofos da época. O livro de Provérbios também é um livro de filosofia. Então não está dizendo aqui que Deus tem um nome, que o filho dele tem outro nome. Não é disso que ele está falando. A gente precisa entender. Precisamos entender a construção dos idiomas bíblicos. Precisamos mergulhar na cultura, no tempo, na época, para que a gente não fique aí, né, com questões que, pelo amor de Deus, misericórdia. E a pergunta que a gente faz no nosso livro, será que o Deus, o Yahvé, o Eterno, tinha um filho lá em cima com ele? Aí esse versículo de Provérbios 30, versículo 4, é o que eles usam. Não, Deus tem. Deus já tinha. Então, qual é o nome do filho de Deus lá no céu? Como é que ele se chamava? Porque o nome foi guardado e foi revelado aqui embaixo. O nome de Yeshua HaMashiach foi revelado aqui. O nome de Jesus Cristo, Maria foi a primeira pessoa a ouvir. Mas se você está dizendo que lá em Provérbios capítulo 4, 30, verso 4, já tinha o Deus já tinha um filho lá, o Deus eterno tinha um filho, lá em cima, e por sua vez ele tinha nome e o filho também tinha nome, então necessariamente nós precisamos saber pelas escrituras qual é o nome do filho lá em cima antes de vir aqui, para você entender que não tem. Nós estamos falando de Provérbios, nós estamos falando de João, que aliás tem muita unicidade no Evangelho de João. Então veja, meus irmãos, você que às vezes manda mensagem para contestar, para poder tentar ridicularizar, estude um pouco mais antes de você vir. Vamos estudar mais as escrituras, vamos analisar o que está sendo falado, quem disse, por que disse, qual é o contexto do negócio, para que a gente não fique aí seguindo uma corrente doutrinária que não se sustenta, que não tem como, não adianta. Bom, uma boa semana para você, uma excelente semana. Nós voltaremos a falar amanhã, se Deus permitir, aqui dentro do Minuto da Unicidade. Se inscreva no canal, ative o sino para você que ouve no YouTube. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Minuto da Unicidade.